Aprender inglês com música até que parece uma boa ideia. Até que o professor, linguista, poliglota Felipe Espinosa, no caso eu mesmo, criou uma playlist no YouTube só para te provar o porquê não é tão boa ideia assim não. Este é o 6º episódio no qual eu esfrego na sua cara que as músicas são uma excelente forma de parecer que você está aprendendo inglês, mas na verdade não passam de um complemento lúdico, ou seja, que visa somente a sua diversão. Se você ainda não viu os outros 5 episódios da série, clica aqui ou talvez aqui, clica em algum lugar e vai lá ver. E aproveita para se inscrever no meu canal para aprender tudo sobre todos os sons do inglês, os fonemas. Agora, o Eminem, cujo verdadeiro nome é Marshall Bruce, você sabia dessa? Marshall Bruce. Ele é um rapper, compositor e produtor musical americano. O Eminem é conhecido pelas suas letras ácidas e muitas vezes polêmicas. E também pelo seu estilo rápido e técnico de rap. Ele é considerado um dos maiores rappers de todos os tempos e ele teve uma influência significativa no gênero hip hop também. Mas gente, eu confesso que eu conheço mais o Eminem pelas suas letras de música que soam mais ou menos assim. Mas e aí? Esse que ele tanto fala, ou melhor, que ele tanto canta. Que som é esse? Que som será que é esse? Ah, eu te conto tudo aqui nesse episódio e ainda faço uma análise de um trecho da música Lose Yourself, para você entender na prática. Esse som, o não é bem um fonema do inglês. A gente pode chamá-lo de alofone. Se você não sabe a diferença de um fonema e um alofone, clica aqui em algum lugar e veja minha explicação sobre a alofonia da língua inglesa. Basicamente, um fonema é um som do inglês. E um alofone é uma pronúncia alternativa deste fonema, como por exemplo R do português. Poxa, mas como é que é a pronúncia do R no português? Bom, o R é um fonema do português, mas ele tem diversas pronúncias, ou seja, diversos alofones, isto é, diversas realizações na hora de pronunciar. Exemplo, a palavra mar. Quando você vai na praia, você vai tomar um banho de mar. A gente pode falar mar no sotaque caipira, a gente pode falar mar no sotaque carioca, a gente pode falar mara no sotaque paulistano, a gente pode falar mar no sotaque mineiro de BH, a gente pode falar marra no sotaque sulista ou hispanohablante. Ah, e você aí achando que a pronúncia do inglês que era difícil, né? Pois é, segredinho, a pronúncia do português também é. No inglês, nós temos o som r, mas ele não é propriamente um fonema. Ele é apenas uma realização possível, uma pronúncia alternativa, um alofone dos fonemas D e T, D, T, em determinados contextos fonológicos. Exemplo, little, lady, butter, wedding, water, ready, dated, needed. Isso quer dizer que as palavras que tenham esse determinado contexto fonológico, que eu já vou explicar qual que é, ela pode ter a mesma pronúncia até que outras palavras e serem homófonas. Exemplo, metal e medalha. Metal e medal pode virar metal, metal, metal. A palavra matéria e a palavra mais doido, que é matter e matter, pode ter a mesma pronúncia, matter, matter. As palavras o último e uma escada podem ter a mesma pronúncia por causa desse fenômeno. Exemplo, letter e ladder podem ser pronunciadas letter, letter. As palavras garçom e um tipo de ave também, waiter, waiter, pode ser waiter. A palavra lontra e a palavra mais estranho, mais esquisito também, otter e other, pode ser pronunciado otter, devido a esse fenômeno fonológico. Mas aguenta aí que eu já explico já o que é. E esse fenômeno fonológico não só acontece em palavras, mas também em frases. Exemplo, a lot of, at 8 o'clock, needed it, waited and waited.
wait it over, hit it again, hated us. A minha recomendação, se possível, é que você sempre use os fonemas t e d na sua fala e não faça esse fenômeno fonológico. E por quê? Para sua melhor inteligibilidade. O que é isso, inteligibilidade? É a qualidade ou estado da gente ser inteligível, ou seja, da gente ser compreendido ou entendido claramente. Afinal, você vai falar inglês com todo mundo, com todas as nacionalidades, não só com o americano. Mas sim, alguns nativos do inglês, principalmente os americanos, usam muito esse fenômeno fonológico que eu já vou explicar agora, principalmente quando eles falam rapidamente. Inclusive, eu já te dou o nome dele agora. O nome desse fenômeno fonológico é tapping, tapping. Só que esse nome é o nome da linguística, é o nome mais corretinho, porque os próprios americanos reconhecem esse fenômeno fonológico como quick D, quick D. E por que eles conhecem esse fenômeno fonológico como D rápido? Porque quando a gente faz um D, muito rápido, bate a língua muito rápido, ele vira um R. Faz o teste. Coloca a sua língua nos seus alvéolos, que é a camada enrugadinha atrás do dente superior, para fazer um D. D. Você vai perceber que esse D ele tem o que a gente chama em linguística de soltura retardada, que ele é um pouco mais devagar. Quando você faz esse mesmo D, você passa a língua ali rapidão, o D vira um R. D, R. Você vai perceber que a língua toca no mesmo lugar, articula da mesma forma, só que o R é mais rápido que o D. Agora, eu vou te contar qual é esse contexto fonológico onde um ou um D podem se tornar o TEP, que é o R. Mas afinal, por que a palavra água pode ser falada water, mas também pode ser falada water? Water. Ou a palavra senhora, por que ela pode ser pronunciada lady, mas também lady? Lady. Vem comigo que eu te ensino agora. A regra é, anota aí com caneta de ouro, o som D e T, ele é realizado como um TEP, quando ele ocorre entre duas vogais, onde a segunda vogal é átona, ou seja, não tem tonicidade, não é acentuada. Então a gente vai ter duas condições para o TEP, ou o fenômeno tapping, ocorrer. Primeiro, o D e o T precisa estar numa posição intervocálica, o que é isso? Está entre duas vogais. A primeira vogal, ela pode estar numa sílaba acentuada, mas é obrigatório que a segunda esteja numa sílaba átona, ou seja, que não seja tônica. E a segunda regra é justamente essa. A segunda vogal, ou seja, a vogal depois do t e do d, tem que estar numa sílaba não acentuada, ou seja, átona é quando não tem força. Seguindo essa regra que eu expliquei, a gente não vai poder usar o TEP a bel prazer, quando você quiser. Tem situações que a gente não usa o TEP. Exemplo, a palavra que eu ensinei água, water, pode ser water. Por quê? Porque a segunda vogal é átona. Você não fala water. Não é assim a pronúncia. Water. Aí você pode. Agora, vamos pensar na palavra frequentar. Como é que fala frequentar em inglês? Attend. Por que eu não posso pronunciar attend fazendo TEP? Porque a segunda vogal não é átona, é tônica, ela tem força. A palavra adição, addition, eu não posso falar addition. Por que não? Porque o D está na sílaba tônica. A palavra adaptar, adapt, eu não posso falar adapt. Não pode. Por quê? A segunda vogal é forte, é tônica, meu amigo. Ou a palavra tentativa. Como é que é tentativa em inglês? Attempt. Ou seja, você não fala attempt. Não dá, porque a segunda é tônica. Agora, vamos pensar na palavra batata. Você sabe como que fala batata em inglês? A pronúncia mais correta, a pronúncia mais completa da palavra batata é potato. Você percebe que tem dois T's, né? O T e o toe. Potato. E aí eu te pergunto, quais pronúncias possíveis a gente pode usar para batata? Eu posso falar potato, que é a alternativa A, potato, que é a B, ou a C, potato. E aí, vota aí para mim. A resposta correta é somente a A e a B. Então, a pronúncia que eu recomendo para você falar inglês não é usando o tapping. Não, é usando o som do T de tatu mesmo.
Potato, potato. Por quê? Porque é a pronúncia mais inteligível, é a pronúncia que mais se assemelha à ortografia, é a pronúncia que o mundo inteiro vai te entender. Só que também a alternativa B é possível. A pessoa também pode pronunciar potato, potato, ro, fazendo tap. E por que ela pode pronunciar dessa forma? Porque o T está entre duas vogais, a primeira é o E, a segunda é o O, e a sílaba átona é o OU, está em sílaba fraca. Então, sim, os americanos eles vão pronunciar de vez em quando potato, potato. E a C? Será que a gente pode falar potato, potato? A resposta é não. Não existe nenhum sotaque do inglês que pronuncia potato. E por que não? Porque esse tei está em sílaba tônica. Então, eu não posso fazer o tei virar rei. Não pode. Algumas observações adicionais. A palavra tapping vem de tap, que significa tocar ou bater levemente. Então, o tap ele é um som reproduzido com um movimento rápido da língua contra o alvéolo, que é aquilo que eu te expliquei, a camada enrugadinha do céu da boca atrás dos dentes superiores. Ou seja, um toque breve lá. E esse fenômeno fonológico que eu estou explicando hoje não ocorre em todas as variantes do inglês. Ele é muito mais comum no inglês americano. E acontece também no britânico, mas ele é bem menos frequente não só no britânico, como as outras variedades britânicas, tipo australiano, neozelandesa, escocês, irlandês e por aí. Agora que você já conhece o fenômeno fonológico tapping e o símbolo do tap, que é esse aqui, a gente vai mergulhar na música Lose Yourself do Eminem para ver o quanto deste fenômeno fonológico vai ocorrer nessa letra. DJ, solta o som! His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. A gente vai pegar a palavra sweaty, sweaty que é suado. E aí você me diz, eu posso pronunciar essa palavra tanto sweaty como sweaty? A resposta é sim. Ele pronuncia sweaty. His palms are sweaty, sweaty. E por quê? Porque a gente vai ter T entre duas vogais. A primeira vogal é tônica, sweat, sweat, sweat. E a segunda é átona, ri, sweaty. Próxima. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. Quando a gente junta o vomitar em, que é o vomit, on, a pronúncia deveria ser vomitan, vomitan, mas ele pronuncia vomitan, vomitan. Por quê? Mesma coisa, a gente vai ter a junção das duas palavras, o vomitar em, vomit on, vai juntar a vogal do I, do met, com a vogal do on, o T vai estar entre duas vogais, e a segunda é átona, por isso que a gente pode falar vomitan ao invés de vomitan. A mesma coisa com a palavra blusa, sweater, ele fala sweater, sweater. Mesma regra, o T está entre duas vogais, das quais a segunda é átona, fraca. A palavra já, already, already, você vê que tem o D aí. E esse D está entre duas vogais. Vale lembrar que a gente está falando de fala, não de escrita, porque na escrita é um Y que a gente tem, mas na fala é a vogal I, already. E ele vai pronunciar already, already. E por quê? Porque o D está entre duas vogais, das quais a segunda é átona. E agora espaguete. Será que ele fala spaghetti ou spaghetti? Ele fala spaghetti fazendo tap pela mesma regra. Próxima. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready. Mesma coisa, o baton vai virar baran. Ou seja, juntou duas palavras, o T vai acabar ficando entre duas vogais, das quais a segunda é átona. E pronto, ready, vira ready, ready, ready. Próxima. To drop bombs, but he keeps on forgetting. Para jogar bombas. To drop bombs. A gente tem o to aqui. E aí, qual que é a pronúncia do to? Será que é to? Será que é t? Será que é r? Será que é só um r? Poderia ser todas, para ser sincero. Poderia ser essas 4 pronúncias. Só que eu não entendi. Pois é, eu ouvi, reouvi, coloquei
na velocidade reduzida eu não entendi. É por isso que eu digo que música nunca é uma boa alternativa, porque você não tem nitidez, você não tem clareza nas pronúncias. Não ficou claro o que ele pronuncia aqui. Mas, logo em seguida vai acontecer algo muito doido da língua inglesa, que assim, se você quer entender o inglês falado, você precisa entender o que eu vou falar agora. A palavra ele, que é he, você pronuncia com o fonema glotal. He, he. Só que tem um fenômeno fonológico na língua inglesa que se chama H-dropping, que é o apagamento, é a caída do H. E aí a pronúncia ele, que é he, vai ficar e. Pois é. Logo, quando a gente tem essa frase aqui, but he keeps, a pronúncia com o H-dropping seria but he. Ah, então ele vai juntar, vai ficar but he, but he. Pois é, só que quando a gente faz essa junção, a gente vai ter aquele contexto fonológico. O T no meio de duas vogais, das quais a segunda é átona. Então, sabe como é que ele pronuncia? Buddy. Buddy. Pois é, por isso que a gente não entende inglês falado, né? Principalmente nas músicas. A pronúncia deveria ser but he, só que ele fala buddy, buddy, buddy. Até parece que é a pronúncia da palavra amiguinho, né? Que é um buddy. Pois é. A próxima é esquecendo. Forgetting. Você acha que ele fala forgetting ou forgetting? Volta aí o vídeo e escuta de novo. Ele fala forgetting, forgetting, justamente porque a gente tem a tônica na vogal anterior e não no N. Próxima. What he wrote down, the whole crowd goes so loud. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Será que ele pronuncia esse tanto de T mesmo? Vou mostrar agora para vocês. What he, mesmo fenômeno fonológico. Quando ele vai falar a palavra ele, em inglês, que é he, quando Eminem pronuncia a palavra he, ele não fala esse H, ele não fala he, ele faz o H-dropping, que é o apagamento do H, e ele fala e. Algum curso de inglês já te ensinou que para falar ele em inglês a pronúncia pode ser e? Pois é, eu te ensino isso agora. Então, quando você junta what e pode virar what he, é isso que ele fala, what he. Wrote down, né, que ele escreveu, wrote down. Eu te pergunto, qual que é a pronúncia? Ele fala wrote down, wrote down, wrote down. Qual dessas três que ele pronuncia? E aí? Primeiro, não poderia em hipótese alguma ter o wrote down. Por quê? A gente não tem o contexto fonológico necessário para que isso aconteça. Você vai ter um T e um D. Então você não tem o T e o D no meio de duas vogais. Não, você tem um T e um D. Aí já não pode. Eu percebo que ele não pronuncia as duas consoantes. Wrote down. Não, eu percebo que ele pronuncia wrote down. Isso se chama degeminação. E se você quer aprender mais sobre a degeminação no inglês, vê aí os meus vídeos passados que eu já expliquei muito sobre isso. Logo, a gente tem loud he. E aí, o que ele fala? Pois é, aqui ele poderia falar loud he, justamente porque ele faz o H-dropping no he, só que ele fala loud. E por quê? Porque a gente vai ter o contexto fonológico necessário. Primeira vogal ao, segunda i. Só que aqui também ocorre um enjambamento. O que é um enjambamento? É uma das coisas mais doidas de música, que é quando a pessoa está acabando uma frase, ela emenda sem pausa na próxima frase com a primeira palavra. Então esse he, mas Felipe, de onde que você está vendo esse he? A frase que ele falou só vai até o loud, mas cadê esse he? O he está na próxima frase que ele vai falar que ocorreu um enjambamento. Aliás, eu reforço a minha ideia aqui. Se você acha que aprender inglês com música é uma boa ideia, eu já te dou um dos maiores motivos do porquê não. E o motivo é enjambamento. He opens his mouth, but the words won't come out. Quando ele fala out he, o que ele pronuncia? Out he ou outy? Bom, aqui a gente poderia ter um enjambamento, mas não tem. Pois é, olha que loucura. Ele faz a bel prazer. Próxima. He's choking how everybody's joking now.
Da palavra todo mundo, que a pronúncia deveria ser, inclusive é o que eu recomendo, everybody. Sim, ele faz o tap everybody. E por quê? Porque a palavra body vai ter o D no meio das vogais, das quais a segunda é átona. Você completou a frase por mim, não completou? Próxima. The clocks run out, time's up, over, blau. Aqui eu vou juntar o out com time. O que ele fala? Out, time. Ele faz a parada glotal, out, time. Ou ele faz o tap, out-time, out-time. Eu te pergunto. Eu percebo aqui pra mim que ele faz uma parada glotal. Out-time, out-time. Ou seja, dando aquele corte na garganta do T, que é um outro fenômeno fonológico que pode ocorrer. Esse vídeo de hoje a gente está discutindo o tapping, só que também existe esse fenômeno da glotalização, que coincidentemente também pode ser aplicado nos fonemas D e T. Próxima. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, já tô até fazendo um rap aqui pra vocês, gente. Mesma coisa. Reality, gravity. O que ele pronuncia? Ele faz o tap nos dois. Então ele fala reality, gravity. Reality, gravity. There goes rabbit. He choked. He's so mad, but he won't. Aqui a gente vai ter um outro enjambamento. Quando a palavra coelho, que acaba numa frase, ele engasgou, he choked, começa na outra, não deveria ter essa ligação na fala, mas tem. Então, lá vai o coelho, there goes rabbit, parou. Ele engasgou, he choked, mas ele acaba fazendo junto. Então, ele poderia pronunciar rabbit, he, poderia fazer uma parada glotal, rabbit, he, mas ele fala rabbity, rabbity, fazendo tapping pelo contexto do H dropping. E aliás, esse é um dos outros motivos que eu acho que aprender inglês com música não é tão bom. Essa frase é muito difícil de entender, né? Lá vai o coelho, ele engasgou, ele tá doido, mas ele não vai. Gente, que frase é essa? E a música inteira são, assim, uma miscelânea de frases sem sentido, sem relação. Aí já não é minha área para falar da semântica do sentido. Quem entender aí essa letra poética, coloca aqui nos comentários para mim. Agora, quando ele fala a palavra mad, but, vai ter o tap ou não vai? Ele fala mad, but, ele fala mad, but, ou ele fala mad, but? Não, não vai ter o tap. E por quê? Porque logo depois da vogal, a gente vai ter o D, só que não vai ter outra vogal na frente, vai ter o B de but. Por isso que o contexto fonológico não é atendido, não pode ter. Logo na próxima, mas ele não irá, but he won't. Mesma coisa, você vai ter but he, vai virar bari, bari. E por quê? Porque vai ter um H dropping, ou seja, o apagamento, a queda do H. Próxima. Give up that easy. No, he won't have it. That easy. Tem ou não tem? Ele fala that easy ou ele fala that easy? Faz o tap, junta as duas coisas, o that easy vira that easy. Won't have. Como é que fica? Won't have ou won't have. O tap não poderia ser usado justamente pelo contexto fonológico, ou seja, a gente tem um N antes do D e um H, have depois, então não dá. Quando é que o tap vai ocorrer? Quando ele estiver entre duas vogais, certo? Que não é o caso aqui. Agora, na próxima, he. Na verdade, não tem o he nessa frase. De novo, um caso de enjambamento. A frase acaba no et, mas a próxima frase começa no he. Logo, ele junta as duas coisas. E aí, em vez de dizer he, ele diz eri, eri, eri. Próxima. He knows his whole backs to see these robes. It don't matter, he's dope. Olha aí a gramática sendo infringida, né? Não é it don't, é it doesn't. É a mesma coisa, você vai aprender inglês com música,
você vai achar que essa construção, it don't, é possível e não é, ela infringe a gramática, não é como que eu quero que você fale inglês. Mas, para soar bem com a música, ele escolheu a palavra don't. Sabe por quê? Porque olha só essa frase, esse verso por completo. Você tem o nose, hole, rope, dope. É claro que ele vai preferir o don't do que o doesn't. Afinal, tudo nessa frase está rimando. A vogal, o ditongo o é usado constantemente nessa frase. De novo, nose, hole, rope, dope, e aí o don't. Se ele falasse it doesn't, respeitando a gramática, não teria sentido nenhum. Logo, a gente tem o it don't. E aí, qual pronúncia que ele usa? O it don't, usando a parada glotal, it don't, usando toda a fonologia correta, toda a pronúncia, ou ele usa it don't, fazendo tap. Ah, não pode ser o tap, por que não? Não tem o contexto fonológico, um D e um T estão se encontrando aí. Próxima, matter, matter. Ele fala matter com o fonema T ou matter. Matter, justamente porque o T, o som do T, na escrita a gente tem dois T's, né? Mas na fala é só um T, está entre duas vogais, das quais a segunda é átona. Próxima. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows. Essa aqui é uma loucura. A primeira vez que eu ouvi essa frase, juro que eu entendi Japanese. E eu não entendi nada que ele fala, né? Ele poderia pronunciar that, but, that, but. Não poderia, com teve, porque não tem um contexto. Mas eu entendo ele falar já, já. Então ele misturando aí esse that com but vira um já, já. Nossa, eu tava ouvindo Japanese. Quando eu fui ver a letra, eu falei, nossa, é isso que ele tá falando? Não acredito. Logo depois temos aí de novo but he, que vira buddy, que eu já te expliquei. E o stagnant? Será que eu posso falar stagnant? Será? Posso? Não posso. Por quê? Antes do T eu tenho um S, e o S não é vogal. Próxima. When he goes back to this mobile home, that's when it's... Vamos lá, vamos entender aqui. Esse to. E aí, qual que ele pronuncia? To, t, t ou r? Próxima. Back to the lab again, yo, the sold rhapsody. Será que a palavra rhapsody pode ser pronunciada rhapsody? E a resposta é sim, e é isso que ele faz, né? A tônica está no rap, rap. Então, você vai ter lá o contexto com as vogais átonas. Próxima. Better go capture this moment and hope it don't pass him. Veja aqui que a gente tem a mesma coisa, it don't, que não é correto perante a gramática. Mas vamos focar na palavra better, better. Better pode ser falado better? Sim, porque a tônica é a primeira sílaba. Você não fala better, mas sim better, better. Por isso, pode ser better com o tap. E a palavra capture? Eu posso falar capture, capture. A resposta é não, porque antes do fonema T, que na verdade é pronunciado tch, e nem é um T aqui, ele tem a letra P, que é o fonema P também, ou seja, não tem o contexto fonológico. Quando ele diz and you, que ele pronuncia? And you, que é a pronúncia completa, and you, com o tap, ou and you, ou and you. Eu sei, pela regra fonológica, que é impossível ser and you, fazendo o tap, já que antes do D eu tenho aí a vogal N. É possível que seja and you, é possível que seja an you, apagando o D, é possível que seja o and you, fazendo a palatalização, que é um fenômeno fonológico também. Mas o problema daqui é que as vozes se sobrepõem. Quando ele está terminando de cantar essa frase, já vem o refrão da música. E aí as vozes dele cantando o final dessa parte e o refrão se sobrepõem e não dá para entender. De novo, uma desvantagem de aprender inglês com música. Você não tem a clareza da pronúncia quando você ouve uma música. E aí, agora vem o refrão, a parte que todo mundo gosta. Yay! You better lose yourself in the music. Mesma coisa que a gente já falou. O better pode virar better pelo contexto de um fonema T, tá entre duas vogais, das quais a segunda é átona. Próxima.
The moment you own it, you better never let it go. Quando ele fala it, you, várias possibilidades. It, you, it, you, só não poderia ser it, you. Por que não pode ser it, you, Felipe? Porque o fonema y não é uma vogal. O better, ele fala como better, a gente já sabe por quê. E aí temos uma coisa nova, que é o let it, que ele prefere falar let it. Só que eu percebo que ele não fala o t do it. Então, a pronúncia deveria ser let it, e acaba ficando let it. Ou seja, além de ter o tapping, temos um apagamento do T final. Próxima. You only get one shot, do not miss your chance to blow. Quando ele fala get one, qual dessas que é a possibilidade de pronúncia? Get one, com a glotalização. Get one, com a pronúncia perfeita. Essa aqui é a pronúncia perfeita. Ou get one. Não, get one não pode. Por que não pode o tap, meu amigo? Porque depois do fonema T, a gente tem o W, que não é uma vogal. Então, se você não tem uma vogal depois do T ou D, não pode ser tap. Eu percebo aqui que ele não usa a pronúncia recomendada, que é o get one, e sim ele faz a parada glotal, que é esse cara aqui. Get one. Logo, a gente tem o shot e o do. Aliás, no próximo episódio, eu vou te contar um segredo sobre a pronúncia das palavras com a letra O, que a pronúncia vira um A, igual essa daqui. Mas isso só no próximo episódio. Eu vou analisar a música do Justin Bieber, viu? Espero você lá. Mas vamos lá. Ele fala shot, do. Ele fala charu, ou ele fala chá, do. Qual que ele usa? O T, que é a pronúncia correta, o tap, que é fazendo essa ligação, ou a parada glotal, que é o corte na garganta. Tap não pode, meu amigo, não pode. O contexto fonológico não é respeitado para ter tap. Lembra, o tap vai acontecer quando ele estiver entre duas vogais. E aqui é um T e um D e não tem vogal. E aí, ele não usa o chá falando T, eu percebo que ele faz aqui realmente a parada glotal. Chá, do. Próxima. This opportunity comes once in a lifetime, yo. A única palavra que eu vou analisar aqui é a palavra opportunity. E você lembra que eu falei, né? Que a letra O, que a gente brasileiro fala O, tipo opportunity, tá errado, né? Eu vou analisar isso na próxima música, tá? Mas enfim, esse não é o assunto. O assunto aqui é, ele fala opportunity ou opportunity? Ele fala opportunity, usando justamente pelo contexto fonológico de ter duas vogais entre o T, das quais a segunda é átona. E nesse episódio a gente analisou todos os taps da música Lose Yourself do Eminem e entendeu o porquê que esse recurso sonoro é tão importante para ele. O Eminem é um rapper. Então, esse negócio de falar dessa soltura retardada não é tão interessante. Para ele é interessante que a música dele tenha esse rareriroru de ararirubu. Se você quiser aprender mais fenômenos fonológicos do inglês, se inscreva no meu canal para receber o próximo episódio e clica aqui em algum lugar para você ver a análise da música da Adele que eu fiz. Não, na boa, você não vai acreditar como que ela altera a pronúncia inteira das palavras em inglês. So long, folks!